Paz do Senhor Jesus Cristo, minhas irmãs e irmãos. Vamos levar nossos olhos ao livro de Gênesis 42. E o tema dessa mensagem: os irmãos de José vão ao Egito. Nas histórias anteriores, pregamos o quê? Que José foi vendido pelos próprios irmãos. José foi vendido. Depois, Potifar comprou José. E lá Deus estava com José e tudo que José tocava prosperava. Então, Potifar foi abençoado por causa de José, porque Deus sempre esteve com José. E agora nós vamos levar nossos olhos a Gênesis 42, justamente os irmãos de José vão ao Egito. Porque tudo na nossa vida, minha irmã e meu irmão, tem um propósito de Deus. Amém? Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse aos seus filhos: por que vocês estão aí, olhando uns para os outros? E acrescentou: ouvi dizer que há cereais no Egito. Vão até lá e comprem cereais para que vivemos e não morramos. Então 10 dos irmãos de José foram para comprar cereal do Egito. Mas Jacó não enviou Benjamim, o irmão de José, na companhia dos irmãos. Porque dizia: e se lhe acontecer algum desastre entre os que iam, pois para lá foram também os filhos de Israel. Pois havia fome na terra de Canaã. José era governador naquela terra, e era ele que vendia a todos os povos da terra. Os irmãos de José viram e se prostraram, com o rosto em terra diante dele. Quando José viu os seus irmãos, reconheceu-os. Porém se deu a conhecer, foi ríspido com eles e lhe perguntou: de onde vocês vêm? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José se lembrou do sonho que teve a respeito dele e lhe disse: vocês são espião e vieram para ver os pontos fracos da terra? Eles responderam: não, meu senhor. Estes são os servos, viram só para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem. Somos homens honestos. E estes seus servos não são espiões. Nada disso, pelo contrário, vocês vieram para ver os pontos fracos da terra. E eles disseram: seus servos somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai, e o outro já não existe. Então José lhe disse: e como já falei a vocês, são espião, nisto vocês serão provados. Juro pela vida do faraó, que vocês não sairão daqui se o primeiro venha, o irmão mais novo de vocês. E enviam um de vocês que busque o seu irmão. Vocês ficarão detidos para que sejam provados as palavras de vocês, se é a verdade no que dizem, e se não, juro pela vida de Faraó que vocês são espia. E deixou todos presos por 3 dias. No terceiro dia, José lhe disse: faça o seguinte, viverão, pois temo a Deus, se não homens honestos, que um de vocês fique detido aqui onde estão presos, e os outros podem ir levando cereal para matar a fome das suas famílias. E tragam-me o seu irmão mais novo. Como serão verificadas as palavras de vocês, e se vocês não morrerão. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram entre si: na verdade, estamos sendo castigados por causa de nosso irmão, pois vimos as angústias de sua alma quando nós pedíamos e não demos ouvidos. Por isso nos sobrevém agora esta ansiedade. Rubens respondeu: não é verdade que eu disse: não pequem contra o jovem. Mas vocês não quiseram me escutar, pois agora estão vendo que sangue dele está sendo requerido de nós. Eles, porém, não sabiam que José os estendia, porque ele falava por meio de um intérprete. E retirando-se deles, José chorou. Depois, voltando para junto deles, lhe falou outra vez, escolheu Simeão e alegou na presença dele. Amém? Para você ver como Deus ele tem um propósito na vida de cada um de nós. E aqui aconteceu que José sonhou quando ele era mais novo, que todos se prostraram.
para José, todos os irmãos. Você sabe que José ele poderia ficar revoltado, mas ele não ficou, pelo contrário, ele tinha Deus na vida dele. Jesus brilhava através de José e ele continuou firme. E tudo que José foi para a cadeia. E lá José foi abençoado por Deus. Lá José prosperou e abençoou. E o carcereiro colocou todos os presos nas mãos de José, para você ver como Deus ele é fiel e maravilhoso. E na hora certa, José foi levantado governador. O faraó teve um sonho e ninguém conseguiu interpretar os sonhos, mas José interpretou. Ele foi levantado a governador. E naquela época estava passando muita fome na terra de Canaã, em vários cantos, mas através de José, que foi abençoado por Deus e foi levantado a governador, ele que cuidava de toda a comida do Egito e vendia para outras cidades, para você ver como nosso Deus ele é fiel. E aqui fala, né, quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, e mandou os filhos ir, e os filhos foram. E lá todos se prostraram a José. Só que José reconheceu seus irmãos, mas eles não reconheceram José. E no capítulo 6, José já era governador daquela terra, e era ele que vendia todos os povos da terra. E os irmãos de José viram e se prostraram com o rosto em terra diante dele. Quando José viu seus irmãos, reconheceu, porém não se deu a conhecer. Foi ríspido com eles e lhe perguntou, de onde vocês vêm? E eles responderam, da terra de Canaã. José lhe reconheceu seus irmãos e ele viu que o sonho foi realizado. O sonho se realizou quando todos se prostraram, como José falou. Tá? Muitas vezes a gente conta os nossos sonhos para os outros. Muitas das vezes a gente tem que ficar para nós, guardar só pra gente. Se Deus fala conosco, guarda só para você, minha irmã e meu irmão, porque Deus está no controle de tudo. E mais adiante José fala, né? Vocês são espia, vieram para ver pontos fracos da terra. E eles responderam, não, meu senhor, para você ver, não, meu senhor. Aqueles irmãos que invejavam José, aqueles irmãos que falaram mal de José, tinha inveja de José, e hoje estavam lá todos prostrados aos pés de José, porque eles não reconheceram o seu irmão, mas o seu irmão sim reconheceu cada um. Sempre tem uma palavra, aquele que bate às vezes esquece, mas aquele que apanha não esquece, não é verdade? Não seus servos somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã, mas o novo está hoje com o nosso pai, e o outro já não existe mais. Eles estavam falando de José. José foi lá, mandou um ficar, e os outros foram pegar Benjamim, né? E José chorou. Ele chorou, porque ele sabe que tinha um propósito na vida dele. Ele tinha que ser vendido pelos seus irmãos, porque Deus tinha algo maior na vida de José. Ele seria governador do Egito, de uma terra que ele não conhecia. E eles se dispuseram a fazer. Então disseram entre si, na verdade estamos sendo castigados. Aí eles lembraram o que eles fizeram com seu irmão. Para você entender, porque Rubens não queria matar, né? Então acharam melhor vender, porque eles queriam fazer, porque eles queriam matar. Aí José foi vendido pelos seus próprios irmãos. Quando Rubens chegou, eles já tinham vendido e já era tarde demais. Mas aqui eles lembraram o que eles fizeram com seu irmão. A gente agora está sendo castigado por isso e por isso que a gente fez com José. Na verdade, que eu disse, não pequeis contra o jovem, mas vocês não quiseram me ouvir, pois agora estão vendo que o sangue dele está sendo requerido de nós. Ele, porém, não sabia que José estendia, porque lhe falava por meio de um intérprete. E retirando-se dele, José chorou. Depois, voltando para junto dele, lhe falou. Outra vez, escolheu Simeão e alegou na presença dele. José, ele chorou, ele se lembrou. Porque José, ele se lembrou que ele foi machucado. Ele foi machucado pelos seus irmãos. Ele foi vendido. Ele foi lançado naquele poço lá. Depois ele passa por tudo aquilo. A mulher de Faraó queria se deitar com José, mas ele fugiu.
Aí depois ele foi jogado na cadeia por Potifar, pelo seu dono que comprou. Porque José foi jogado lá, foi vendido como um escravo. Só que ele não era escravo, ele era um filho, ele é filho do rei todo-poderoso, nosso Deus. E Deus estava com José. E permaneceu com José até o fim, porque Deus ele é fiel. Amém?